paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez estamos aqui nesse momento tão maravilhoso, ao qual reservamos para aprender mais da palavra de Deus. Aprender a orar à vontade de Deus e estar alinhado com o Pai. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, a qual o Senhor nos prepara, Deus, para estarmos alinhados contigo. Pai, que teu Espírito Santo esteja aqui conosco, porque Ele é o nosso Consolador. Ele nos ajuda em tudo que a gente precisa, nos faz lembrar de tudo que o Senhor fala. Então, por favor, Senhor Deus, que nós possamos sentir essa presença poderosa e que as palavras, Senhor Deus, venham ficar gravadas na nossa mente e no nosso coração. Dá-nos discernimento, meu Deus, e que não venhamos só apenas ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, o nosso livro hoje é o livro de Salmos, no capítulo 55, versículo 17, que diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. A palavra do Senhor nos ensina, né, o quão é importante a gente estar em conexão, em oração com o nosso Pai. Lá em 1 Tessalonicenses, vamos lá, gente, abra a sua Bíblia, tá? Não fica só apenas ouvindo eu falar, não, tá? Vai lá, abre a sua Bíblia, confere, veja o que Deus fala com você também através desses versículos que estão sendo lidos, tá? Não negligencie a voz do Espírito Santo, porque ele quer te alimentar, quer te saciar. Ele quer trazer um alimento para você que te sacia, tá? Então não fica somente ouvindo aqui não, mas vai lá, abre a sua Bíblia em nome de Jesus e pega esse alimento precioso que está dando, que o Senhor está dando para mim e para você. Vamos lá. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, ó: orai sem cessar. Orai sem cessar. Gente, quando Davi, ele estava aqui clamando, ele estava clamando a Deus, né? Porque ele estava num momento de sofrimento, né? Um momento, alguns teólogos até dizem que ele poderia estar num momento assim de tristeza com um amigo ou de decepção. E ele clama ao Senhor de manhã, de tarde e a meio-dia. E nós, gente, será que estamos parando para escutar a voz de Deus, para estar em conexão com o Pai? Às vezes a gente começa uma oração, né? Pede alguma coisa a Deus e aquilo não acontece, a gente acaba desanimando e nem pede mais. Isso não deve acontecer, gente. Não deve acontecer. Nós precisamos orar o tempo todo. A palavra de Deus diz: clame a mim, responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. E lá também, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós devemos chegar até a Deus, clamar ao Senhor, clamar com confiança que Ele nos ouvirá. Eu não sei qual é a causa que você precisa, eu não sei o que você está passando neste momento, mas não desista, não desista. Ore sem cessar, ore de manhã, estabeleça um horário de manhã, à tarde e à noite. Estabeleça um horário para que você possa estar clamando a Deus e ser respondido. Olha o que Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 18, partido 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz
que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeita homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me incomodar. Não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Você acha mesmo aquele juiz que ele nem obedecia aos homens e nem a Deus ele temia? Ele ouviu aquela viúva. Você imagina Deus. Você imagina Deus. E ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ele pergunta: porventura achará fé na terra? Gente, o que está acontecendo com a gente? Quem nós estamos clamando? Porque nós estamos ficando nessa incredulidade, nessa falta de comunhão com Deus, falta de oração. Vamos voltar a orar com perseverança, com fé. Hoje o nosso Deus me chama e te chama a entrar no trono da graça, a entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar em secreto ao teu Deus, e o seu Deus lhe responderá. Isso é a promessa do Senhor. Essa parábola quem contou foi Jesus, dessa mulher viúva. E ele pergunta para mim e para você: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meu Deus. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus é parecido com o Pai. Não. Nós somos diferentes. Nós cremos. Vamos dizer, meus irmãos, somos diferentes. Nós cremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos um Deus grande, um Deus poderoso. Estamos em completa conexão. Já acorde de manhã. Bom dia, Deus. Eis-me aqui. Dá-me a sensibilidade ao teu Espírito. Que eu esteja conectado contigo hoje, porque a palavra diz que tudo que estiver conectado na terra será conectado no céu. Então esteja conectado com o Senhor. Lá em Salmos 34, no versículo 17, diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Clame a Deus. Às vezes você está aí num momento de dificuldade. Vou dizer mesmo, meu irmão, minha irmã, você está passando porque você quer. Você está passando porque você quer. Porque existe um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que pode fazer. Quando você estiver angustiado, quando você estiver os seus problemas tomando a sua mente, vai lá no teu quarto, ora, ajoelha, clame a Deus. Pega todos esses versículos e diga para Deus: Senhor, essa tua palavra que diz, e eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra que o Senhor diz que é a vontade de Deus, é a revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele está te ensinando. Ele quer te dar. Então pare com essa incredulidade. Pare com essa incredulidade e tenha fé. Não abaixe a sua cabeça. Erga a sua cabeça com fé, em nome de Jesus, crendo que Deus vai fazer. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.